Antes de contar minha história, preciso que você saiba de algo. Existe um momento na vida de uma mãe em que tudo desmorona. Um instante em que o chão se abre e você cai num abismo sem fundo. Para mim, esse momento chegou numa tarde quente de dezembro, quando abri um saco preto no meu quintal e descobri que um dos meus filhos havia matado o outro. Meu nome é Cecília Andrade, tenho 64 anos e sempre vivi em Feira de Santana, Bahia. Trabalhei 40 anos como enfermeira no Hospital Geral Clériston Andrade, cuidando de milhares de pessoas, salvando vidas, enxugando lágrimas. Nunca imaginei que dentro da minha própria casa, debaixo do meu teto, um horror desses poderia acontecer. Criei meus 2 filhos sozinha, depois que meu marido, João, faleceu num acidente de carro há 15 anos. Maurício tinha 19 anos na época, Rafael apenas 17. Foram anos difíceis. Trabalhei em 3 turnos. Fiz plantões que me deixavam de pé por mais de 24 horas. Investi cada centavo que tinha na educação deles. Gastei mais de R$ 180 mil ao longo dos anos para que ambos se formassem em boas faculdades. Maurício se tornou advogado, Rafael era contador. Eu tinha tanto orgulho deles, ou pelo menos eu tinha até aquela terça-feira, 12 de dezembro de 2023. Naquele dia, saí mais cedo do trabalho porque estava me sentindo mal. Uma tontura persistente, pressão alta. Com 64 anos e uma vida inteira dedicada a cuidar dos outros, meu corpo começava a cobrar o preço. Cheguei em casa por volta das 3 da tarde, num calor sufocante típico do verão baiano. A casa estava estranhamente silenciosa. Maurício morava comigo desde que se separou da esposa 2 anos antes. Rafael também tinha voltado para casa há 6 meses, depois de perder o emprego. Eu os acolhi de braços abertos, como qualquer mãe faria. Afinal, a casa era grande, tinha 3 quartos, e eu nunca gostei de ficar sozinha naquele casarão. Entrei pela porta da frente e notei que a porta dos fundos estava aberta. Caminhei até a cozinha e foi quando vi pela janela. Maurício estava no meio do quintal, cavando um buraco. Ao lado dele, um saco preto de lixo grande, parecendo pesado. Meu coração acelerou. Algo estava errado, muito errado. Saí pela porta dos fundos e caminhei em direção a ele. Maurício estava tão concentrado que não percebeu minha presença imediatamente. Quando finalmente me viu, seu rosto empalideceu de uma forma que nunca vou esquecer. Ele largou a pá e suas mãos tremiam violentamente. Mãe, eu não sabia que a senhora ia voltar cedo. Ele gaguejou, o suor escorrendo pela testa não apenas pelo calor. O que você está fazendo, Maurício? Perguntei, minha voz saindo mais firme do que eu me sentia por dentro. Ele não respondeu. Apenas olhou para o saco preto, depois para mim, depois para o chão. Onde está seu irmão? A pergunta saiu da minha boca antes mesmo que eu pensasse. Onde está Rafael? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maurício abriu a boca, mas nenhum som saiu. Suas pernas começaram a tremer tanto que ele teve que se apoiar na pá para não cair. Foi nesse momento que meu instinto de mãe, aquele que nunca falha, gritou dentro de mim. Olhei para o saco preto, depois para meu filho, depois para o buraco meio cavado. Não, sussurrei, sentindo minha visão começar a embaçar. Não, Maurício, não. Cambaleei até o saco. Maurício tentou me impedir, mas suas pernas não respondiam. Ajoelhei-me no chão quente, minhas mãos tremendo tanto quanto as dele, e abri o zíper que fechava o saco. O que vi dentro fez meu mundo desabar. Sangue, muito sangue. E no meio daquele vermelho escuro, reconheci a camisa xadrez azul e branca que eu mesma havia dado de presente de aniversário para Rafael 3 meses atrás. A mesma camisa que ele vestia no café da manhã. Minha visão escureceu. Senti minhas forças esvaírem. O último som que ouvi antes de desmaiar foi o grito desesperado de Maurício. Mãe, mãe, não! E então, tudo ficou preto. Se você está gostando dessa história, por favor, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos. E me conte nos comentários, de onde você está me assistindo e que horas são aí. Adoro saber que tenho companhia de todo o Brasil e até de outros países nesse momento. Acordei no meu próprio quarto, deitada na minha cama. A luz do fim de tarde entrava pela janela, criando sombras alongadas nas paredes.
Por um breve e abençoado momento, pensei que tudo havia sido um pesadelo horrível causado pela tontura e pela pressão alta. Então vi Maurício sentado na cadeira ao lado da cama, o rosto nas mãos, soluçando. Tudo era real. Terrivelmente, insuportavelmente real. Tentei me sentar, mas minha cabeça pesava como chumbo. Maurício percebeu que eu havia acordado e ergueu o rosto. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, o rosto pálido como papel. Mãe, sua voz saiu rouca, quebrada. Mãe, eu preciso explicar. Onde está Rafael? Minha voz saiu num sussurro áspero. O que você fez com seu irmão? Maurício começou a chorar mais forte, o corpo todo tremendo. Mãe, eu juro que não queria. Eu juro por Deus que não queria que acontecesse isso. Sentei-me na cama com dificuldade, meu corpo todo doendo. Fala logo, Maurício. Fala o que você fez. Ele respirou fundo, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Rafael não está morto, mãe. Meu coração deu um pulo no peito. Como assim não está morto? Eu vi sangue, eu vi... Era sangue dele, sim. Maurício me interrompeu, sua voz ganhando uma urgência desesperada. Mas ele está vivo. Está no porta-malas do meu carro. Eu não sabia o que fazer, mãe. Eu entrei em pânico. Não consegui processar suas palavras imediatamente. Rafael estava vivo? No porta-malas? Nada fazia sentido. Leva eu até ele. Agora! Ordenei, já tentando me levantar da cama. Mãe, a senhora desmaiou. Precisa descansar. Agora, Maurício! Minha voz ecoou pelo quarto com uma força que eu não sabia que ainda possuía. Ele me ajudou a descer as escadas. Minhas pernas ainda estavam bambas, mas a adrenalina me mantinha de pé. Saímos pela porta da frente até a garagem, onde o Civic prata de Maurício estava estacionado. Com mãos trêmulas, ele abriu o porta-malas. Rafael estava lá, desmaiado, com as mãos amarradas com fita adesiva e um pano na boca. Havia sangue seco em sua testa e na lateral do rosto, mas eu podia ver seu peito subindo e descendo. Ele estava vivo. Meu filho estava vivo. Me ajuda a tirar ele daí. Gritei, já puxando Rafael pelos braços. Juntos, conseguimos tirá-lo do porta-malas e deitá-lo no chão da garagem. Arranquei o pano de sua boca e comecei a verificar seus sinais vitais com a experiência de 40 anos de enfermagem. Pulso fraco, mas regular, respiração superficial, pupila respondendo à luz. Que horas você fez isso com ele? Perguntei a Maurício, minha voz profissional encobrindo o terror que sentia. Por volta do meio-dia, ele respondeu, a voz trêmula. Faz umas 3h30, Rafael começou a gemer, seus olhos se movendo sob as pálpebras fechadas. Estava voltando à consciência. Vai buscar água. E gelo. Rápido, ordenei a Maurício. Enquanto ele corria para dentro de casa, segurei o rosto de Rafael entre minhas mãos. Meu filho, meu bebê, acorda, acorda para a mamãe. Os olhos de Rafael se abriram lentamente, desfocados no início. Quando finalmente me reconheceu, seu corpo inteiro se enrijeceu e ele tentou se afastar de mim, um som de terror puro saindo de sua garganta. Calma, meu filho, calma. É a mamãe. Você está seguro agora. Tentei acalmá-lo, mas ele continuava se debatendo, tentando falar através da fita que ainda cobria parcialmente sua boca. Retirei a fita com cuidado. Rafael engasgou, tossiu e finalmente conseguiu falar. Mãe, o Maurício. Ele tentou me matar. Ele é louco. Ele vai matar a gente. Ninguém vai matar ninguém, disse firmemente, embora meu coração estivesse disparado. O que aconteceu entre vocês? Maurício voltou com a água e o gelo, mas quando Rafael o viu, começou a gritar. Fica longe de mim. Fica longe, seu psicopata. Rafael, por favor. Maurício tentou se aproximar, mas Rafael estava histérico. Ele descobriu, mãe. Rafael gritou, as palavras saindo numa enxurrada desesperada. Ele descobriu sobre o dinheiro e enlouqueceu. Disse que ia me matar e depois se matar. Disse que ia acabar com tudo. Senti meu estômago gelar. Que dinheiro? Do que vocês estão falando? Os dois se entreolharam e, naquele silêncio carregado, compreendi que havia algo muito maior acontecendo ali. Algo que ia além de uma briga entre irmãos. Algo que envolvia dinheiro, traição e segredos que estavam prestes a explodir na minha cara. Alguém vai me explicar agora o que diabos está acontecendo nessa casa?
Minha voz saiu num tom que não admitia recusa. Maurício se deixou cair no chão, as costas apoiadas na parede da garagem. Mãe, a senhora tem que sentar. Por favor, senta, porque o que eu vou contar vai fazer a senhora querer me matar também. Ajudei Rafael a sentar-se encostado no carro enquanto removia as amarras de suas mãos. Seus pulsos estavam marcados pela fita adesiva, a pele avermelhada e irritada. Peguei a água que Maurício havia trazido e dei para Rafael beber. Ele tomou engoles grandes e desesperados, derramando metade no chão. Sentei-me entre meus 2 filhos ali mesmo no chão frio da garagem, sentindo o peso dos meus 64 anos em cada osso do corpo. Alguém vai começar a falar, agora. Maurício passou as mãos pelo cabelo, bagunçando-o ainda mais. Mãe, lembra quando a senhora me pediu para cuidar da sua aposentadoria? Para investir o dinheiro que a senhora tinha guardado? Senti um aperto no peito. 2 anos atrás, depois de décadas trabalhando como enfermeira, eu tinha conseguido juntar 425 mil reais. Era todo o meu suor, cada plantão extra, cada feriado trabalhado, cada aniversário perdido. Maurício, sendo advogado e sempre falando sobre investimentos, me convenceu a deixá-lo administrar esse dinheiro. Disse que faria render, que em alguns anos eu teria o dobro. Continua, ordenei, minha voz saindo tensa. Eu investi o dinheiro, mãe. Investi em ações, em fundos. No começo estava indo bem. Em 6 meses, o valor tinha crescido para 480 mil. Eu estava feliz, achando que era um gênio dos investimentos. Rafael soltou uma risada amarga. Conta a parte boa, irmãozinho. Conta como você é um gênio. Cala a boca, Rafael! Maurício gritou, as veias do pescoço saltando. Maurício, continua. Minha voz saiu gelada. Ele respirou fundo. Então eu conheci um cara, um corretor chamado Sérgio Mota. Ele me falou sobre uma oportunidade incrível, um investimento em criptomoedas que estava dando retorno de 200% em 3 meses. Parecia bom demais para ser verdade, mas ele me mostrou comprovantes, gráficos, depoimentos de outras pessoas. Meu estômago começou a revirar. Não me diz que você... Eu coloquei tudo, mãe. Os 480 mil. Tudo. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto dele. Era para ser por 3 meses. 3 meses e a gente ia ter mais de 1 milhão. A senhora poderia se aposentar com tranquilidade, viajar, descansar. Era tudo que eu queria dar para a senhora. E... mal consegui fazer a pergunta. Era golpe, mãe. O Sérgio Mota desapareceu. O site saiu do ar. O dinheiro sumiu. Tudo. Até o último centavo dos seus 425 mil reais sumiu. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Podia ouvir meu próprio coração batendo nos ouvidos. Cada batida uma martelada de dor. 40 anos de trabalho. 40 anos de sacrifício. Viradas de noite cuidando de pacientes. Feriados longe da família. Tudo sumido. Quando? Minha voz saiu num sussurro. Há 8 meses. 8 meses? Levantei-me de um salto, a tontura voltando, mas sendo ignorada pela fúria que me consumia. Você perdeu toda a minha aposentadoria há 8 meses e não me contou? Maurício também se levantou, as mãos estendidas em súplica. Mãe, eu estava tentando recuperar. Fiz empréstimos, peguei dinheiro com agiotas, estava trabalhando em 2 escritórios diferentes, fazendo bicos, já consegui juntar 67 mil reais. Eu ia devolver tudo, mãe, eu juro. 67 mil? Quase ri da absurdidade. Você perdeu 425 mil e juntou 67 mil em 8 meses? Na matemática de idiota que você usa, em quanto tempo você ia devolver tudo? Em 6 anos? 10 anos? Quando eu tiver 70 anos? 75? Eu ia dar um jeito, mãe. Eu ia... Cala a boca! Gritei com toda a força dos meus pulmões. Não quero ouvir suas desculpas. Quero saber o que o Rafael tem a ver com isso. Foi Rafael quem respondeu, ainda sentado no chão, a voz carregada de raiva. Eu descobri há 3 semanas, mãe. Por acaso. Vi uma mensagem no celular dele sobre a agiota. Achei estranho. Fui investigando. E ao invés de me contar, o que você fez? Olhei para Rafael. Eu disse que ia contar para a senhora. Rafael admitiu, evitando meu olhar. Dei um ultimato para ele. Disse que se até o Natal ele não contasse, eu ia contar. Mentiroso. Maurício se virou para Rafael com fúria. Você me chantagou. Disse que não ia contar se eu te desse 100 mil reais.
Rafael levantou-se cambaleando. Eu não chantagueei ninguém. Eu disse que você precisava de ajuda para juntar o dinheiro mais rápido, que eu conhecia um jeito de fazer 100 mil em poucos meses. Fazendo o quê? Perguntei, embora já temesse a resposta. Lavagem de dinheiro, mãe. Maurício respondeu, o rosto contorcido em raiva. Seu filho precioso, Rafael, trabalha para uma quadrilha que lava dinheiro de tráfico através de empresas fantasmas. Foi por isso que ele perdeu o emprego na contabilidade. Descobriram o esquema dele. Olhei para Rafael, esperando que ele negasse, esperando qualquer coisa, mas ele apenas baixou os olhos, confirmando tudo. Senti minhas pernas fraquejarem novamente. Apoiei-me no carro. Vocês dois são criminosos. Meus 2 filhos. Tudo que eu trabalhei, tudo que eu sacrifiquei, para criar 2 criminosos. Mãe, não é assim. Rafael tentou tocar meu braço, mas eu me afastei. Não me toca, gritei. Nenhum de vocês me toca. Maurício, ainda chorando, continuou. Quando ele me propôs esse esquema da lavagem de dinheiro, eu recusei no início, mas ele ficou insistindo, dizendo que era a única forma de juntar 100 mil rápido. E hoje de manhã, Maurício continuou, sua voz tremendo. Ele apareceu aqui dizendo que tinha arrumado tudo, que eu precisava entregar os 67 mil reais que juntei mais 33 mil que ele ia arrumar de outra forma. E em 3 meses a gente ia ter os 100 mil limpos para começar a devolver o dinheiro da senhora. Mas você não aceitou, constatei, olhando para o ferimento na cabeça de Rafael. Não, porque eu descobri a verdade. Maurício se virou para Rafael com ódio nos olhos. Você não ia me ajudar a devolver o dinheiro da mãe, seu verme. Você ia pegar os 67 mil que eu suei sangue para juntar, somar com mais 33 mil que ia extorquir de mim de alguma forma e usar para pagar sua própria dívida com os traficantes. Rafael deu um passo em direção a Maurício, os punhos cerrados. Como você descobriu isso? Seu sócio me ligou ontem. O Carlinhos Miúdo me ligou, Rafael. Disse que se você não pagasse os 100 mil até o fim do mês, ele ia matar você e toda a sua família. Aí eu entendi tudo. Você não estava tentando me ajudar. Estava tentando me usar para salvar sua própria pele. A revelação caiu sobre mim como um balde de água fria. Traficantes? Vocês estão devendo dinheiro para traficantes? Rafael passou as mãos pelo rosto, o sangue seco rachando com o movimento. Mãe, eu posso explicar? Explica então. Praticamente cuspi as palavras. Explica como você, com seu diploma de contador, com toda a educação que eu te dei, se meteu com traficantes. Eu precisava de dinheiro, mãe. Minha empresa de contabilidade faliu. Eu tinha dívidas de mais de 200 mil reais. O Carlinhos ofereceu um trabalho simples. Criar empresas fantasmas, fazer os papéis ficarem em ordem, passar o dinheiro dele por essas empresas. Ele pagava 20 mil por mês? Era a salvação? Salvação? Quase ri. E como você está devendo 100 mil para ele então? Rafael sentou-se no capô do carro, derrotado. Eu usei parte do dinheiro dele para tentar recuperar minha empresa. Pensei que conseguiria devolver antes que ele percebesse. Mas não deu certo. A empresa faliu de vez e o Carlinhos descobriu que eu estava usando o dinheiro dele. Maurício soltou uma risada cruel. E aí você pensou, vou usar meu irmão idiota que perdeu o dinheiro da mãe. Vou fazer ele achar que eu vou ajudá-lo. Pego o dinheiro que ele juntou, pego mais um pouco, pago minha dívida e deixo ele se virar. Não foi assim. Rafael gritou. Eu ia devolver. Eu ia pegar o dinheiro limpo que ia sair do esquema e... E o que, Rafael? Dividir comigo? Maurício riu sem humor. Você acha que eu sou idiota? Você ia pegar tudo e sumir. Eu sei que você estava planejando sair da cidade. Como você sabe disso? Rafael ficou pálido. Vi as passagens de ônibus no seu quarto ontem. Passagem para São Paulo comprada para o dia 26 de dezembro. Você ia passar o Natal aqui, fingindo que estava tudo bem, pegar o dinheiro da mãe que eu juntei e vazar. O soco veio rápido. Rafael pulou do capô e acertou Maurício no rosto. Maurício cambaleou para trás, mas reagiu, agarrando Rafael pela camisa. Os dois caíram no chão da garagem, rolando, socando, gritando. Parem! Gritei, tentando separá-los. Parem com isso agora! Mas eles estavam cegos de raiva. Consegui agarrar a camisa de Rafael e puxar com toda a força que tinha.
Maurício aproveitou para se levantar, mas escorregou numa poça de água que havia caído quando Rafael bebeu, batendo a cabeça na porta do carro. O som foi seco, terrível. Maurício caiu no chão e ficou parado. Maurício! Me joguei ao lado dele, virando-o de barriga para cima. Havia sangue saindo de um corte na parte de trás da cabeça. Maurício, acorda! Rafael ficou paralisado, olhando para o irmão caído. Eu não quis. Foi sem querer. Verifiquei os sinais vitais de Maurício. Ele estava respirando, mas o corte era profundo. Chama uma ambulância, agora! Rafael não se moveu. Estava em choque. Levantei-me e dei um tapa no rosto dele. Reage! Chama a ambulância agora ou seu irmão pode morrer. Isso o tirou do transe. Ele correu para dentro de casa buscar o telefone. Fiquei ali, no chão frio da garagem, segurando a cabeça do meu filho, estancando o sangue com minhas próprias mãos, e pela primeira vez em 40 anos de enfermagem, eu rezei. Rezei como nunca havia rezado antes. Maurício começou a se mexer, gemendo de dor. Mãe, shh, fica quieto. A ambulância já vem. Mãe, desculpa. Desculpa por tudo. Guarda sua energia. Não fala agora. Ele agarrou minha mão com força surpreendente. O dinheiro que eu juntei, os 67 mil, está no banco. Caderneta de poupança no seu nome. Eu sempre quis devolver, mãe. Sempre. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto, caindo sobre o rosto sujo e ensanguentado do meu filho. Eu sei, meu filho. Eu sei. Rafael voltou, o telefone na mão. A ambulância vem em 15 minutos. Olhei para meus 2 filhos, um sangrando no chão, outro tremendo de pé, e me perguntei como havíamos chegado até ali. Como uma família que já enfrentou tanta coisa, que sobreviveu à morte do pai, às dificuldades financeiras, a todas as tempestades da vida, havia chegado a esse ponto de destruição? A sirene da ambulância soou ao longe, ficando cada vez mais próxima. E eu sabia que quando aquelas portas se abrissem, nada mais seria como antes. A ambulância chegou em 12 minutos. Maurício foi levado às pressas para o Hospital Geral Clériston Andrade, o mesmo onde trabalhei por 40 anos. Rafael e eu seguimos no Civic, nenhum de nós dizendo uma palavra durante todo o trajeto. O silêncio entre nós era tão pesado que parecia sugar o ar do carro. Na emergência, me reconheceram imediatamente. Dona Cecília? O que aconteceu? Perguntou Mariana, uma das enfermeiras que eu treinei há 10 anos. Meu filho, ele caiu e bateu a cabeça. A mentira saiu automaticamente. Não ia expor meus filhos ali, não naquele momento. Levaram Maurício para uma sala de exames. Rafael e eu ficamos na sala de espera, sentados em cadeiras de plástico desconfortáveis, sob a luz fluorescente cruel que transforma todo mundo em fantasma. Mãe, Rafael começou, mas ergui a mão, cortando-o. Não agora. Ficamos ali por 2 horas. 2 horas intermináveis onde tudo que eu conseguia pensar era nos últimos 34 anos criando aqueles meninos. As primeiras palavras, os primeiros passos, o primeiro dia de aula. Maurício chorando quando o pai morreu, prometendo que ia cuidar de mim. Rafael estudando até tarde todas as noites, determinado a se formar com honras. Onde foi que eu errei? Em que momento perdi meus filhos? O médico finalmente apareceu. Dr. Henrique, um cardiologista que foi meu colega por anos. Cecília, ele está estável. O corte não foi tão profundo quanto pareceu. Ele teve sorte. Demos 6 pontos. Ele vai ficar em observação por 24 horas por causa da concussão, mas vai ficar bem. O alívio foi tão grande que minhas pernas cederam. Dr. Henrique me segurou pelo braço. Você está bem? Quer que eu te examine também? Não. Eu só preciso ver meu filho. Claro. Só uma pessoa por vez na sala dele. Olhei para Rafael. Ele entendeu o recado e permaneceu sentado enquanto eu seguia o médico. Maurício estava deitado na cama do hospital, pálido contra os lençóis brancos, um curativo grande na parte de trás da cabeça. Quando me viu, começou a chorar. Sentei-me na cadeira ao lado da cama e segurei sua mão. O médico disse que você vai ficar bem. Eu não mereço, mãe. Não mereço sua preocupação. Não mereço nada. Você é meu filho. Claro que merece. Eu destruí sua vida. Ele soluçou. Todo o seu dinheiro, todo o seu sacrifício. Eu joguei tudo fora por ganância e burrice. Apertei sua mão. Conta-me uma coisa. Quando você investiu aquele dinheiro com o tal do Sérgio, você realmente acreditava que ia dar certo?
Ou sabia que era arriscado demais? Maurício fechou os olhos, lágrimas escorrendo. Eu acreditei, mãe. Eu juro que acreditei. O cara era convincente, tinha escritório bonito, certificados na parede, parecia real. Você fez denúncia na polícia? Ele negou com a cabeça. Fiquei com vergonha, com medo. Pensei que se eu fizesse denúncia, a senhora ia descobrir tudo. E os 67 mil que você juntou? Peguei 2 empregos. No escritório de manhã e tarde, fazendo consultorias jurídicas de noite pela internet. Trabalhei de Uber nos fins de semana. Vendi meu relógio, o notebook bom, tudo o que tinha de valor. Ele abriu os olhos e me encarou. Mãe, eu sei que 67 mil é pouco perto dos 425 mil que perdi. Mas eu não ia desistir. Eu ia trabalhar quantos anos fosse preciso para devolver tudo. Acreditei nele. Apesar de tudo, acreditei. E o Rafael? Era verdade o que você disse sobre ele usar seu dinheiro? Maurício suspirou. Sim, o Carlinhos me ligou mesmo. Conhece o bar do Zé, ali na Avenida João Durval? Ele me chamou lá. Disse que o Rafael estava devendo 100 mil, que se não pagasse até o fim do mês, toda a família ia pagar junto. Senti meu sangue gelar. Ele te ameaçou? Disse que sabia onde você trabalhava, onde eu trabalhava, nossos endereços, tudo. Disse que ia ser fácil resolver o problema se o Rafael não pagasse. Por que você não me contou? Por que não fomos à polícia? Mãe, esses caras têm gente na polícia. O Carlinhos falou nomes de delegados, de investigadores. Ele riu quando disse que a polícia não ia adiantar nada. Encostei-me na cadeira, sentindo o peso de tudo aquilo. E esta manhã? O que aconteceu realmente? Maurício respirou fundo, fazendo uma careta de dor. Rafael chegou animado, dizendo que tinha resolvido tudo, que precisava dos 67 mil hoje. Disse que em uma semana eu teria o dobro de volta. Eu neguei. A gente começou a discutir, ele ficou furioso. Disse que se eu não desse o dinheiro, o Carlinhos ia matar todo mundo. Eu disse que sabia da verdade, que ele só queria o dinheiro para ele. E aí você bateu nele? Não. Ele me empurrou, eu empurrei de volta e ele tropeçou e bateu a cabeça na quina da mesa da cozinha. Começou a sangrar muito. Eu entrei em pânico, mãe. Eu não sabia se ele estava vivo ou morto. Só vi todo aquele sangue. Sua voz falhou. Eu coloquei ele no saco de lixo sem pensar direito. Coloquei no porta-malas, ia levar para o hospital. Mas aí pensei nas perguntas que iam fazer, na polícia que ia vir, ia descobrir da dívida, dos traficantes. Então eu trouxe ele de volta e ia enterrar no quintal. Completei, sentindo náusea. Não para matar, só para esconder até eu pensar em alguma coisa. Eu estava desesperado, mãe, irracional. Quando a senhora chegou, eu ainda nem sabia direito o que ia fazer. Ficamos em silêncio por um longo momento. Então perguntei a única coisa que importava. E agora? O que vamos fazer com os traficantes? Com os 100 mil que seu irmão deve? Maurício olhou para mim, seus olhos cheios de desespero. Eu não sei, mãe. Eu realmente não sei. Saí do quarto de Maurício com a cabeça girando. Na sala de espera, Rafael estava com o rosto entre as mãos. Sentei-me ao lado dele e ficamos assim por alguns minutos, só ouvindo o burburinho do hospital. Médicos sendo chamados no interfone, carrinhos de medicação passando, famílias sussurrando em outras cadeiras. Ele vai ficar bem? Rafael perguntou sem levantar o rosto. Vai. 6 pontos, concussão leve. Graças a Deus. Ele finalmente me olhou. Seus olhos estavam vermelhos. O ferimento na testa estava escuro e inchado. Mãe, eu nunca quis machucar ele. Nunca quis machucar ninguém. Mas você ia usar o dinheiro que ele juntou para pagar sua dívida, não ia? Rafael fechou os olhos. Sim, mas eu ia devolver. Eu tinha um plano. Plano? Não consegui esconder o sarcasmo. Como lavar dinheiro de traficante? Esse é seu plano? Não é assim tão simples, mãe. O Carlinhos, ele não é só traficante. Ele comanda um monte de negócios. Algumas legais, outras nem tanto. Eu comecei trabalhando na parte legal, criando empresas, organizando contabilidade. Não sabia de onde vinha o dinheiro no começo, mas depois soube e continuou. Ele baixou a cabeça, confirmando minha suspeita. Eu precisava, mãe. Estava falido, desesperado. Eles pagavam tão bem. E como você acabou devendo 100 mil para eles? Rafael engoliu seco. Eu criei um esquema paralelo.
Pegava parte do dinheiro que devia lavar, usava para investir em criptomoedas, conseguia lucro rápido, devolvia o dinheiro deles e ficava com o lucro. Funcionou 3 vezes. Na quarta, o mercado caiu. Perdi tudo, o dinheiro deles e o meu. Meu Deus! Passei as mãos pelo cabelo. Você é contador, Rafael? Como pode ser tão burro? Eu sei, mãe. Eu fui idiota, ganancioso, tudo isso. Ele estava chorando agora. Mas agora eu tenho até o dia 31 de dezembro para pagar 100 mil reais, ou eles vão matar a gente. Todos nós. O medo que eu estava tentando segurar finalmente me dominou. Eles realmente fariam isso? Matariam uma família inteira por causa de dinheiro? Mãe, o Carlinhos mandou matar uma família de 5 pessoas no ano passado porque o pai devia 50 mil. Queimaram a casa com todo mundo dentro. Saiu no jornal, mas nunca provaram nada. Senti como se o chão estivesse desaparecendo sob meus pés. Por que você se meteu com gente assim? Por que, Rafael? Porque eu sou fraco. Porque eu sou um covarde que sempre escolhe o caminho mais fácil. Ele gritou, fazendo outras pessoas na sala de espera olharem para nós. Baixou a voz, mas a intensidade continuou. A vida toda eu vi você ralar, mãe. Trabalhando 3 turnos, chegando em casa exausta, dormindo 4 horas por noite. O papai morreu e você aguentou tudo sozinha. Eu prometi para mim mesmo que ia ser diferente, que ia conseguir dinheiro rápido para te dar uma vida melhor. Mas eu só consegui piorar tudo. Segurei o rosto dele entre minhas mãos, forçando-o a me olhar. Escuta bem o que vou falar. Eu não preciso de dinheiro rápido. Nunca precisei. O que eu preciso são meus filhos vivos e honestos. Prefiro trabalhar até os 80 anos do que perder vocês 2. Mas agora é tarde, mãe. Eu já fiz a burrada. E ou a gente arruma 100 mil reais em 10 dias, ou vamos todos morrer. Respirei fundo. Minha mente de enfermeira entrando em ação. Aquela mesma mente que me manteve calma em centenas de emergências ao longo de 40 anos. Quanto você tem? Eu? Nada. Literalmente nada. Estou negativo no banco. Maurício tem os 67 mil que juntou, que ele nunca vai me dar depois de hoje. Ele vai se eu pedir. Fiz as contas mentalmente. 67 mil. Faltam 33 mil. Eu tenho 11 mil na poupança. Ainda falta 22 mil. Mãe, não vou deixar você gastar seu dinheiro com a minha burrada. Cala a boca e me deixa pensar. Fechei os olhos, calculando. A casa vale uns 380 mil. Posso tentar um empréstimo com ela de garantia. Empréstimo não sai em 10 dias. Pode sair se eu conhecer as pessoas certas. Abri os olhos. Trabalho 40 anos num hospital. Conheço todo mundo nessa cidade. Alguém vai me ajudar. Mãe. Rafael começou a chorar de novo. Você não devia ter que fazer isso. Não devia. Mas sou sua mãe, e é isso que mães fazem. Me levantei. Vou resolver isso. Mas quando terminar, você e seu irmão vão fazer exatamente o que eu mandar. Vão sair dessa vida, vão trabalhar honestamente e vão passar o resto das vidas de vocês devolvendo cada centavo que custei. Entendeu? Sim, mãe. E tem mais uma coisa. Olhei diretamente nos olhos dele. Você vai me levar para conhecer esse tal de Carlinhos, hoje à noite. O quê? Mãe, não. Ele é perigoso. Eu não ligo. Ele quer 100 mil reais? Vai ter que me ouvir primeiro. Rafael tentou argumentar, mas quando viu minha expressão, desistiu. Ele conhecia aquele olhar. Era o mesmo olhar que eu tinha quando enfrentava médicos arrogantes no hospital, quando lutava por aumentos salariais para minha equipe, quando não aceitava um não como resposta. Tá bom, mãe. Eu marco uma reunião. Peguei meu celular e liguei para Maurício. Ele atendeu com voz fraca. Mãe, Maurício, eu preciso que você confie em mim. Aqueles 67 mil que você juntou, eu preciso que você transfira para minha conta hoje ainda. Para quê? Para salvar essa família? Você confia em mim? Houve uma pausa. Então, sempre confiei, mãe. Sempre. Então faz isso. E reza. Reza muito. Desliguei e olhei para Rafael. Marca essa reunião, para hoje às 8 da noite. Ele pegou o celular com mãos trêmulas e digitou uma mensagem. A resposta veio em menos de 1 minuto. Ele aceitou. Bar do Zé, 20 horas. Olhei para o relógio. Eram 6 da tarde. 2 horas para me preparar para encontrar um assassino e tentar negociar a vida dos meus filhos. Cheguei em casa às 7 da noite. Tomei um banho rápido.
Vesti minha melhor roupa, uma calça social preta e uma blusa branca que sempre usei em reuniões importantes no hospital. Olhei-me no espelho e vi uma mulher de 64 anos cansada, com olheiras profundas, mas com fogo nos olhos. Se ia encontrar um criminoso, ia fazer isso com dignidade. Rafael me esperava na sala, nervoso. Trocara de roupa também e limpara o ferimento da testa. Mãe, ainda dá tempo de desistir. Eu posso ir sozinho. Nem pense nisso. Vamos. No caminho até o bar do Zé, Rafael me briefou. O Carlinhos tem 38 anos. Começou no tráfico aos 15, foi preso 3 vezes, mas sempre saiu. Hoje, ele comanda tudo na zona norte da cidade. Tem pelo menos uns 50 homens trabalhando para ele. Como é fisicamente? Baixo, forte, tatuado. Não se deixe enganar pela aparência tranquila. Ele é perigoso, mãe. Muito perigoso. Chegamos ao bar às 8 em ponto. Era um estabelecimento simples, com mesas de plástico na calçada e uma porta de madeira desgastada. Música de pagode tocava em algum lugar lá dentro. Alguns homens bebiam cerveja nas mesas de fora. Todos pararam para nos observar quando entramos. Um homem grande, com uma cicatriz no rosto, se aproximou. Vocês são os Andrade? Somos. Respondi antes que Rafael pudesse falar. Ele está esperando nos fundos. Seguimos o homem através do bar. Passamos pela cozinha fedorenta e saímos num quintal nos fundos, onde havia uma mesa sob uma árvore. Sentado à mesa, estava um homem que não correspondia à minha expectativa de um traficante perigoso. Carlinhos Miúdo era realmente baixo. Não devia ter mais de 1,65 e estava usando bermuda e chinelo, tomando uma cerveja tranquilamente. Tinha tatuagens nos braços e pescoço, mas seu rosto era quase angelical, com olhos claros e um sorriso fácil. Quando nos viu, acendeu ainda mais o sorriso. Dona Cecília, Rafael me falou tanto da senhora. Ele se levantou e puxou uma cadeira para mim. Por favor, senta. Quer uma cerveja? Um refrigerante? Não, obrigada. Ele voltou para sua cadeira, ainda sorrindo. Então, a que devo a honra dessa visita? Não é sempre que a mãe de um devedor vem me ver pessoalmente. Vim negociar a dívida do meu filho. O sorriso vacilou levemente. Ah, é? E o que a senhora tem para negociar? Realismo. Olhei diretamente nos olhos dele. Você quer 100 mil reais até dia 31 de dezembro. Isso é daqui a 10 dias. Meu filho não tem esse dinheiro. Eu não tenho esse dinheiro. Você pode nos matar, mas isso não vai te trazer seu dinheiro de volta. Carlinhos deu uma risada. Dona Cecília, a senhora tem coragem. Gosto disso. O sorriso desapareceu. Mas a senhora não entende como funciona meu negócio. Se eu deixar um devedor ficar sem pagar, todo mundo vai achar que podem me dever. Aí eu perco respeito, perco controle. Entendo perfeitamente. Por isso estou aqui para propor algo diferente. Me inclinei para a frente. Tenho 78 mil reais. Posso te dar hoje, agora, se você aceitar e cancelar a dívida. Ele deu outra risada mais curta. 78 mil quando a dívida é 100 mil? E por que eu aceitaria perder 22 mil? Porque 78 mil na mão hoje vale mais que 100 mil que você nunca vai ver. Além disso, você ganha algo mais valioso que dinheiro. Reputação. Isso capturou sua atenção. Explica. Você pode nos matar. Pode mandar incendiar nossa casa. Fazer um exemplo de nós. Mas sabe o que as pessoas vão falar? Vão falar que o Carlinhos matou uma enfermeira de 64 anos que trabalhou 40 anos no hospital da cidade. Uma mulher que todo mundo conhece e respeita. Que salvou vidas, inclusive de pessoas das suas áreas. Me inclinei mais. Ou você pode aceitar minha oferta, deixar que a família Andrade viva e mostrar que o Carlinhos é um homem de negócios inteligente, não um assassino impulsivo. Que ele sabe quando fechar um acordo bom. Isso, Carlinhos, vai te dar muito mais respeito nas ruas do que matar uma família. Ele me estudou em silêncio por um longo momento. O quintal ficou tão quieto que podia ouvir os grilos cantando. Rafael ao meu lado estava rígido, mal respirando. A senhora é esperta, dona Cecília. Carlinhos finalmente falou. Muito esperta. Mas tem um problema no seu argumento. Eu não posso parecer fraco. Se aceito 78 mil quando a dívida é 100 mil, estou dando desconto. Estou mostrando fraqueza. Não se você enquadrar certo. Mantive minha voz firme. Você não está dando desconto. Está aceitando o pagamento antecipado com uma pequena redução por pronto pagamento. É business.
É inteligente. Mais ainda, você está sendo respeitoso com uma senhora idosa que veio pessoalmente te procurar. Isso mostra que você tem honra, que você não é como esses criminosos que matam qualquer um sem pensar. Carlinhos tomou um gole de sua cerveja pensativo. E como eu sei que a senhora realmente tem esses 78 mil? Tirei meu celular e mostrei a tela do banco. Aqui, 67 mil de uma transferência que recebi hoje e 11 mil que eu tinha. Total de 78 mil reais. Ele olhou para a tela, depois para mim. A senhora realmente veio preparada. Sou enfermeira há 40 anos. Aprendi a sempre estar preparada para emergências. Carlinhos deu outra risada, mas dessa vez soou genuína. Eu gosto da senhora, dona Cecília. De verdade. Ele se recostou na cadeira. Tá bem. 78 mil. Transferência agora. E a dívida do seu filho está quitada. Mas tem uma condição. Meu coração acelerou. Qual? Seu filho nunca mais trabalha para mim. Nunca mais trabalha para ninguém nesse ramo. Se eu souber que ele se meteu com qualquer esquema, qualquer coisa ilegal, o acordo está cancelado. Entendeu? Perfeitamente. Olhei para Rafael. Você ouviu? Sim, mãe. Sua voz estava rouca. Então, aceita os termos? Aceito. Carlinhos estendeu a mão para mim. Temos um acordo, dona Cecília. Apertei sua mão, sentindo as palmas calejadas. Temos. Peguei meu celular e, com dedos tremendo levemente, fiz a transferência dos 78 mil reais para a conta que Carlinhos me passou. Foram os 3 minutos mais longos da minha vida, esperando a confirmação aparecer. Quando finalmente apareceu, Carlinhos conferiu em seu celular e sorriu. Prazer fazer negócios com a senhora. Ele se levantou. Rafael, você tem uma mãe especial. Não decepcione ela de novo. Não vou, senhor. E dona Cecília? Ele me olhou seriamente. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, a senhora pode me procurar. Considero que tenho uma dívida de gratidão com a senhora. Espero nunca precisar, mas agradeço. Saímos do bar em silêncio. Só quando entramos no carro, Rafael explodiu em soluços. Mãe, eu não acredito que você fez isso. Você salvou minha vida. Liguei o carro, minhas próprias mãos tremendo agora com a adrenalina. Salvei a vida de vocês dois. Mas isso tem um preço, Rafael. Um preço muito alto. Qualquer coisa, mãe. Qualquer coisa que a senhora quiser. Vamos para casa. Temos muito que conversar. Chegamos em casa pouco depois das 9 da noite. Maurício já havia recebido alta do hospital e estava na sala, com o curativo branco na cabeça parecendo um turbante. Quando nos viu entrar, se levantou rapidamente. E então? O que aconteceu? Sentei-me no sofá, sentindo todo o peso da noite caindo sobre mim. Tudo resolvido. Paguei 78 mil reais para o Carlinhos. A dívida do Rafael está cancelada. Maurício olhou para o irmão com uma mistura de raiva e alívio. 78 mil. Meus 67 mil? Sim, mais 11 mil meus. Mãe, Maurício se deixou cair numa cadeira. Você gastou tudo que eu juntei, mais seu próprio dinheiro para salvar esse idiota? Não comece, Maurício. Minha voz saiu mais dura que pretendia. Salvei vocês dois. Agora sentem aí e me escutem, porque vou falar uma única vez. Ambos se sentaram como crianças repreendidas. Respirei fundo e comecei. Vocês dois me roubaram. Não fisicamente, mas roubaram. Maurício, você perdeu 425 mil reais da minha aposentadoria. Rafael, você me fez gastar os únicos 11 mil que eu tinha guardado, mais os 67 mil que seu irmão juntou com sangue e suor. No total, vocês me custaram 503 mil reais. O número ecoou no silêncio da sala como uma sentença. Tenho 64 anos. Planejava me aposentar aos 65. Esse dinheiro era para eu viver tranquila meus últimos anos. Talvez viajar um pouco, conhecer lugares que sempre sonhei. Senti lágrimas querendo brotar, mas as segurei. Agora não tenho nada. Zero. Na verdade, tenho menos que zero, porque vou ter que continuar trabalhando. Mãe, a gente vai devolver. Maurício começou. Vai mesmo! Gritei fazendo os dois saltarem. Vocês vão devolver cada centavo. Vou explicar como. Me levantei e comecei a andar pela sala. Primeiro, vocês vão morar aqui comigo pelos próximos anos. Não vão pagar aluguel em nenhum lugar. Todo centavo que ganharem, 70% vem para mim. Vocês ficam com 30% para despesas pessoais. Mãe, mas... Rafael tentou protestar. Eu não terminei. Cortei-o. Segundo,
Vocês vão arrumar empregos honestos. Não importa se vai pagar menos do que esperavam. Não importa se vai ser humilhante. Vocês vão trabalhar honestamente e vão me pagar. Maurício, você continua com seus 2 empregos. Rafael, você vai arrumar trabalho e não me importa se for como office boy. Vocês vão trabalhar. Terceiro, acabou qualquer tipo de investimento, de oportunidade, de esquema rápido. Vocês vão viver simples e vão juntar dinheiro lentamente do jeito certo. Entenderam? Sim, mãe, disseram em uníssono. Quarto, vocês vão fazer terapia. Os 2. Vou agendar sessões e vocês vão frequentar religiosamente. Vocês estão doentes, estão viciados em dinheiro rápido e precisam de ajuda. Quinta e última coisa. Parei na frente deles. Se algum de vocês voltar para qualquer tipo de vida criminosa, de esquema, de coisa ilegal, nossa relação está terminada. Podem vir me buscar no hospital quando eu estiver morrendo, que eu não vou reconhecer vocês como meus filhos. Está absolutamente claro. Ambos estavam chorando agora. Sim, mãe, Maurício disse, a voz quebrando. Eu prometo, nunca mais. Eu também prometo, Rafael acrescentou. Vou passar o resto da minha vida compensando isso. Sentei-me novamente, sentindo a exaustão tomar conta. Espero que sim, porque se aprendi algo nesses 64 anos, é que família é tudo que temos. Mas família também precisa de respeito, de honestidade, de confiança. Vocês quebraram tudo isso. A gente vai consertar, mãe. Maurício se levantou e se ajoelhou na minha frente. Eu vou trabalhar todos os dias, todas as noites se precisar. Vou juntar esse dinheiro de novo. Rafael também veio e se ajoelhou do outro lado. Eu também, mãe. E nunca mais vou me meter com gente como o Carlinhos. Nunca mais vou fazer nada ilegal. Coloquei uma mão na cabeça de cada um, sentindo os cabelos molhados de suor de Maurício sob o curativo, sentindo o calor da testa machucada de Rafael. Vocês eram crianças quando o pai de vocês morreu. Eu tentei ser mãe e pai ao mesmo tempo. Talvez eu tenha falhado em algum lugar. Não, mãe, Maurício interrompeu. A senhora foi perfeita. Nós que falhamos. Nós que fomos fracos, gananciosos, idiotas. Mas ainda são meus filhos. As lágrimas finalmente começaram a cair. E eu ainda amo vocês, mesmo depois de tudo. Mesmo depois dessa bagunça toda. Nos abraçamos ali, no chão da sala, 3 pessoas quebradas tentando se juntar de novo. Choramos juntos, liberando toda a tensão, todo o medo, toda a dor dos últimos dias. Quando finalmente nos separamos, já passava da meia-noite. Ajudei os 2 a se levantarem. Vão dormir. Amanhã começa uma nova vida para essa família. Uma vida honesta, simples, mas honesta. Mãe, Rafael me chamou quando já estava indo para o quarto. Obrigado. Por tudo. Por me salvar mesmo eu não merecendo. Mães não salvam filhos porque eles merecem. Salvam porque não conseguem fazer diferente. Quando finalmente me deitei na minha cama, olhei para o teto no escuro. Tinha 64 anos, R$0 na conta, uma vida inteira de trabalho pela frente ainda, 2 filhos quebrados para reconstruir. Mas estávamos todos vivos, e depois do dia que havíamos tido, isso já era muito. 3 meses se passaram desde aquela noite terrível no bar do Zé. Era março de 2024 e Feira de Santana estava especialmente quente, com o sol escaldante típico do fim do verão baiano. Muito havia mudado na casa dos Andrade. Maurício manteve seus 2 empregos e conseguiu um terceiro, fazendo consultorias jurídicas online aos finais de semana. Chegava em casa exausto todas as noites, com olheiras profundas, mas havia algo diferente em seus olhos, uma determinação que não via há anos. No primeiro mês, ele me deu R$4.200. No segundo, R$4.800. No terceiro, R$5.100. Cada transferência vinha acompanhada de uma mensagem. Mais um passo, mãe. Faltam só 496 mil. Rafael conseguiu emprego numa pequena empresa de contabilidade. O salário era menos da metade do que ganhava antes, mas era honesto. Ele também fazia bicos aos finais de semana, ajudando pequenos comerciantes com declarações de impostos. Me dava cerca de R$3.500 por mês. Começou a fazer terapia 2 vezes por semana e, lentamente, estava aprendendo a lidar com sua compulsão por dinheiro rápido. Quanto a mim, continuei trabalhando no hospital. Aos 64 anos, meu corpo reclamava cada vez mais. As costas doíam após plantões longos, os joelhos protestavam nas escadas. Mas eu persistia. Tinha uma meta agora.
Recuperar pelo menos metade do dinheiro perdido antes de me aposentar aos 67 anos. Mas não era apenas sobre dinheiro. Era sobre reconstruir uma família. Naquela manhã de sábado, estávamos todos na cozinha tomando café juntos, algo que não fazíamos há anos. Maurício estava fazendo ovos mexidos, Rafael preparava suco de laranja e eu fazia café passado, do jeito que João, meu falecido marido, gostava. Mãe, você tem plantão hoje? Maurício perguntou, colocando os ovos em pratos. Tenho, das 2 às 10 da noite. Então amanhã a senhora folga? Rafael serviu o suco. Folgo. Por quê? Os dois trocaram olhares. A gente pensou em fazer um almoço especial amanhã, em homenagem ao pai. Faz 3 meses hoje que tudo aconteceu. Senti um aperto no peito. Vocês querem homenagear o pai de vocês? Queremos homenagear você, mãe. Maurício corrigiu, sentando-se à mesa. Você salvou essa família. Literalmente. Então pensamos em fazer a feijoada que o pai adorava, convidar uns amigos, ter um dia normal, sabe? Um dia normal depois de um período muito anormal, Rafael acrescentou, sorrindo tristemente. Segurei as mãos dos dois através da mesa. Eu adoraria isso. O momento foi interrompido pela campainha. Franzi a testa. Eram apenas 8 da manhã. Quem viria tão cedo num sábado? Rafael foi atender. Ouvi vozes na porta, uma delas familiar, mas que não consegui identificar. Então Rafael voltou, pálido. Mãe, é o Carlinhos. Meu sangue gelou. O Carlinhos miúdo? Aqui? Agora? Ele diz que precisa falar com a senhora, sozinho. Levantei-me, alisando minha roupa. Tudo bem, deixem ele entrar. Mãe, não. Maurício começou. Está tudo bem. Tentei soar mais confiante do que me sentia. Carlinhos entrou na sala usando bermuda e camisa de time de futebol, parecendo mais alguém que ia jogar bola com os amigos do que um criminoso perigoso. Quando me viu, sorriu. Bom dia, dona Cecília. Desculpa aparecer assim sem avisar. Bom dia. O que te traz aqui? Ele tirou um envelope do bolso. Vim trazer isso. Peguei o envelope desconfiada. Dentro havia dinheiro. Muito dinheiro. Contei rapidamente. 22 mil reais. O que é isso? Os 22 mil que faltavam para completar os 100 mil da dívida do Rafael. Ele se sentou no sofá sem ser convidado. A senhora me fez uma proposta inteligente naquele dia. Eu aceitei. Foi bom para todo mundo. Mas fiquei pensando... A senhora gastou dinheiro que não devia para salvar seu filho. Isso me incomodou. Carlinhos, eu não entendo... Deixa eu explicar. Ele se inclinou para a frente. Há 2 semanas, a Polícia Federal fez uma operação grande. Prendeu um monte de gente, apreendeu muita coisa. Eu estava na mira deles, dona Cecília. Podia ter sido preso, mas não fui. E o que eu tenho a ver com isso? Lembra que eu disse que se a senhora precisasse de alguma coisa, podia me procurar? E que eu tinha uma dívida de gratidão? Ele sorriu. Pois é, quando a polícia chegou perto de mim, eu comecei a pensar nas coisas que faço, nas pessoas que machuco, e lembrei da senhora. Uma enfermeira de 64 anos que veio até um traficante para salvar os filhos. Sem arma, sem proteção, só com coragem. Continuo não entendendo aonde quer chegar. Eu decidi sair, dona Cecília. Sair desse negócio. Passei os últimos 3 meses transferindo o comando para outras pessoas, organizando coisas legais para fazer. Investi em um lava-jato, em uma lanchonete, em uma oficina mecânica. Negócios de verdade, honestos. Sentei-me, chocada. Você está deixando o crime? Estou tentando. Não é fácil, mas estou tentando. E sabe por quê? Porque se uma mãe de 64 anos teve coragem de me enfrentar para salvar os filhos, eu tenho que ter coragem de mudar minha vida. A senhora me inspirou, dona Cecília. Não sabia o que dizer. Eu não sei o que dizer, Carlinhos. Não precisa dizer nada. Só aceita esses 22 mil. Considere que são meus. Não são dinheiro sujo, são dos meus negócios legais. E quero que a senhora use para pagar uma parte da sua dívida. Olhei para o dinheiro no envelope. 22 mil reais. Não resolvia tudo, mas era um começo. Mais que isso, era um símbolo. Um símbolo de que mudança era possível, que pessoas podiam se redimir, que mesmo nas situações mais escuras havia esperança. Obrigada, Carlinhos. De verdade. Ele se levantou. Eu que agradeço, dona Cecília. A senhora mudou minha vida sem nem saber. Na porta, ele parou e se virou. E dona Cecília, se ver o Rafael ou o Maurício fazendo qualquer besteira, me liga.
Vou dar um jeito neles. Ri, apesar de tudo. Farei isso. Quando ele saiu, chamei meus filhos. Mostrei o dinheiro. Lágrimas rolaram pelo rosto de Maurício. 22 mil, mãe. Isso significa que devemos 481 mil agora ao invés de 503 mil, completei. Ainda é muito, mas é um passo. Rafael segurou minha mão. A senhora inspira até criminosos a mudarem de vida. Como a gente teve tanta sorte de ter uma mãe assim? Sorte não, responsabilidade, corrigi. Agora vocês têm a responsabilidade de serem dignos dessa segunda chance. Naquele momento, abraçados na sala, com 22 mil reais numa mesa representando uma chance de recomeço, senti algo que não sentia há meses: esperança. Dezembro de 2024, exatamente um ano depois daquela tarde terrível, quando encontrei Maurício enterrando um saco no quintal. Estava sentada na varanda da minha casa, tomando um café e observando o movimento da rua. Feira de Santana estava em festa. Natal se aproximava e a cidade inteira estava decorada com luzes coloridas. Muito havia mudado em um ano. Maurício finalmente conseguiu saldar sua dívida com os agiotas que havia recorrido quando perdeu meu dinheiro. Ainda trabalhava nos 3 empregos, mas agora com um objetivo diferente. Não apenas me pagar de volta, mas construir seu próprio futuro. Conheceu uma mulher, Patrícia, uma professora dedicada que o estava ajudando a se reconstruir emocionalmente. Nas últimas 12 meses, ele me devolveu 58 mil reais. Rafael se tornou gerente na empresa de contabilidade, onde começou como assistente. Seu chefe reconheceu seu talento e sua dedicação. Ele também voltou a estudar, fazendo uma pós-graduação em auditoria. Continuava na terapia e estava genuinamente diferente. Mais maduro, mais centrado. Me devolveu 42 mil reais no ano. No total, com os 22 mil do Carlinhos e os 100 mil que meus filhos juntaram, tínhamos recuperado 122 mil dos 503 mil perdidos. Ainda faltavam 381 mil. Mas pela primeira vez em um ano, eu tinha a esperança de que veríamos esse dinheiro de volta. Quanto a mim, continuei trabalhando no hospital. Fiz 65 anos em outubro, mas adiei minha aposentadoria. Meu corpo reclamava. As dores nas costas eram constantes. Os joelhos inchavam depois dos plantões. Mas minha determinação era maior. Calculei que em mais 3 anos de trabalho, junto com o que meus filhos me devolveriam, eu teria recuperado pelo menos metade do dinheiro perdido. Não era o ideal, mas era o possível. Mãe! Maurício me chamou da porta. O almoço está quase pronto. Era véspera de Natal e havíamos planejado um almoço especial. Não apenas para celebrar a data, mas para celebrar um ano de reconstrução familiar. Entrei na casa e fui surpreendida. A mesa estava linda, decorada com toalha vermelha e velas brancas. Maurício e Patrícia tinham preparado uma ceia completa: peru, farofa, arroz à grega, saladas. Rafael trouxe sobremesas da padaria mais cara da cidade. Mas o que realmente me emocionou foi a foto no centro da mesa. Uma foto antiga de João, meu falecido marido, sorrindo aquele sorriso que sempre iluminava a sala. Achamos que o papai devia estar aqui hoje, Rafael explicou, vendo minhas lágrimas. Afinal, foi ele quem ensinou a gente sobre honra e trabalho duro. Demoramos, mas aprendemos. Sentamo-nos à mesa. Eu, Maurício, Rafael e Patrícia, que já era parte da família. Antes de comermos, Maurício se levantou com uma taça na mão. Quero fazer um brinde, ele começou, a voz emocionada. Há um ano essa família estava destruída. Eu tinha perdido o dinheiro da minha mãe por ganância e estupidez. Rafael estava envolvido com criminosos. Estávamos todos à beira do precipício. Rafael continuou. Mas nossa mãe, essa mulher incrível, não desistiu de nós. Ela enfrentou um traficante para nos salvar. Ela perdeu tudo e ainda encontrou forças para nos dar mais uma chance. Maurício ergueu a taça mais alto. Esse ano foi o mais difícil das nossas vidas, mas também foi o ano em que finalmente entendemos o valor do trabalho honesto, da família, do caráter. Então esse brinde é para você, mãe, por sua coragem, sua força, seu amor incondicional. Por Dona Cecília. Patrícia acrescentou com um sorriso caloroso, a mulher mais forte que já conheci. Por você, mãe, Rafael disse, os olhos brilhando com lágrimas. Levantei minha taça
emocionada demais para falar. Apenas sorri e acenei com a cabeça. Comemos, rimos, contamos histórias, falamos de João e de como ele ficaria orgulhoso de ver seus filhos finalmente no caminho certo. Choramos juntos também, porque lágrimas fazem parte da cura. Depois do almoço, quando Patrícia e Rafael estavam lavando a louça, Maurício me chamou para a varanda. Mãe, eu tenho uma coisa para te dar. Ele tirou um envelope do bolso. Abra. Dentro havia um documento. Levei alguns segundos para entender o que era. Quando entendi, minhas pernas fraquejaram. Era a escritura da casa. Minha casa. Mas o nome no documento não era mais só meu. Era meu e dos meus 2 filhos. O que é isso? Perguntei confusa. Rafael e eu fomos a um advogado, colocamos nossos nomes na escritura da casa. Isso significa que se algum dia você precisar fazer empréstimo, refinanciamento, qualquer coisa, a gente tem que assinar junto. A senhora não pode mais arriscar sua segurança sozinha. Nós somos seus parceiros agora, para o melhor e para o pior. Mas eu não pedi isso. A gente sabe, mas precisávamos fazer. É nossa forma de mostrar que levamos a sério essa segunda chance, que nunca mais vamos deixar a senhora sozinha com o peso de cuidar dessa família. Abracei meu filho, chorando no ombro dele, como não chorava há anos. Obrigada, meu filho. Obrigada. Rafael veio se juntar a nós, e ficamos ali abraçados, 3 pessoas imperfeitas tentando fazer o certo. Quando a noite chegou e todos foram dormir, fiquei sozinha na varanda mais uma vez. Olhei para as estrelas sobre Feira de Santana e pensei em tudo o que havia acontecido. Sim, eu havia perdido 503 mil reais. Sim, eu teria que trabalhar mais 3 ou 4 anos além do planejado. Sim, meus planos de aposentadoria tranquila haviam sido destruídos, mas eu tinha meus filhos vivos, tinha uma família reconstruída sobre fundações de honestidade e trabalho duro. Tinha a esperança de que, lentamente, recuperaríamos o que foi perdido, não apenas em dinheiro, mas em dignidade, em caráter, em amor. E se aprendi algo aos 65 anos, é que isso, família, dignidade, amor, vale muito mais que qualquer quantia em dinheiro. Meu nome é Cecília Andrade. Tenho 65 anos e moro em Feira de Santana, Bahia. Há um ano, descobri que meus filhos eram criminosos, perdi toda a minha aposentadoria e enfrentei um traficante para salvar minha família. Hoje, um ano depois, ainda estamos longe de recuperar tudo o que perdemos, mas estamos juntos, estamos vivos e estamos tentando fazer o certo a cada dia. E para uma mãe, isso é mais do que suficiente. Isso é tudo. Se você chegou até aqui, obrigada por me acompanhar nessa jornada. Essa história foi difícil de viver e difícil de contar, mas espero que tenha tocado seu coração de alguma forma. Se tocou, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e me contar nos comentários. O que você faria se estivesse no meu lugar? Seus filhos merecem uma segunda chance independente do erro que cometeram? Deixa sua opinião lá embaixo. Adoro ler cada comentário de vocês. E me conta também de onde você está assistindo e que horas são aí. Um abraço do fundo do meu coração e até o próximo vídeo.